Deus seja louvado, meus irmãos. Me chamo Moisés, sou cooperador de jovens em uma cidade chamada Vila da Esperança, uma cidadezinha pequena e abençoada lá para os lados do Ceará. Estou gravando esse testemunho para o canal Testemunho Santo CCB com temor e tremor, porque essa obra que Deus fez eu carrego no coração como um marco da minha caminhada. Há 12 anos sirvo ao Senhor como cooperador de jovens. Durante esse tempo, já vi Deus operar maravilhas. Já vi cura, libertação, conversão, restauração de famílias inteiras. Aleluia! Mas essa obra que eu vou contar aqui, irmãos, foi diferente. Foi uma visita direta do céu. Foi milagre puro. E tudo começou lá atrás, ainda antes de um menino nascer. O nome da mãe era Ana, uma irmã simples, fiel, temente a Deus, casada com o irmão Tiago, um servo de oração que toca trompete na nossa orquestra. Um casal querido, muito firme na graça, sempre presente nos cultos. Eles já estavam casados há quase 9 anos e não conseguiam ter filhos. Quando, enfim, a Ana engravidou, a alegria foi imensa, a irmandade inteira glorificou. Mas a gestação, irmãos, foi uma guerra, aleluia. Desde os primeiros meses vieram os sangramentos, as dores, os desmaios. Os médicos diziam que era gravidez de risco, que a chance de perda era muito alta. Mandavam repousar, tomar cuidado, avisavam que o bebê talvez não resistisse até o fim. Mas Deus tinha promessa naquela casa, aleluia. Me lembro como se fosse hoje. Numa sexta-feira à noite, depois do culto, recebi uma ligação. Era o irmão Tiago com a voz embargada. Irmão Moisés, será que o irmão pode vir aqui orar pela minha esposa? Ela está mal. O médico quer internar, mas ela não quer ir antes de orar. Não pensei 2 vezes, fui direto. Cheguei lá, a irmã Ana estava pálida, deitada no sofá, com as mãos sobre a barriga. E ali, irmãos, vi nos olhos deles o desespero, mas também a fé que move montanhas. Aleluia! Pedi para Ana colocar o véu. Ela pegou com as mãos trêmulas, colocou sobre a cabeça e ali mesmo, naquela sala simples, dobramos os joelhos. A oração foi curta, mas carregada de unção. Pedi para Deus guardar aquela gestação, cumprir a promessa, mostrar que Ele era o dono da vida. Senhor, se esse menino é promessa, confirma com tua mão forte. Se essa alma veio do céu para cumprir uma obra, sela ele ainda no ventre. Aleluia! Naquela hora, irmãos, senti uma presença tão forte, parecia que o ambiente inteiro mudou. A irmã Ana começou a chorar baixinho e quando levantamos da oração, ela colocou a mão na barriga e disse: "Ele se mexeu e não doía mais, irmão. Glória a Deus!" Foi assim que tudo começou. O menino nasceu poucos meses depois, contra todas as previsões médicas. Nasceu pequeno, mas vivo, com um olhar sereno. Deram-lhe o nome de Elias. Aleluia! Elias cresceu como uma promessa viva, mas desde o nascimento teve muitas complicações. Não foi fácil. Mas isso, irmãos, eu vou contar com mais detalhes na próxima parte, porque o que Deus começou naquele ventre foi só o início de uma história que transformou uma cidade inteira. Aleluia! Irmãos, como eu dizia, o pequeno Elias nasceu com vida para a glória de Deus, mas desde os primeiros meses já dava para ver que era um menino especial. Não só pela promessa que Deus havia feito sobre ele, mas também pelas lutas que ele enfrentava. Era como se o inimigo soubesse que aquela criança carregava algo celestial e por isso tentava o tempo todo derrubar. Glória a Deus! Elias teve muitos problemas de saúde desde bebê. Passava mais tempo no hospital do que em casa. Era bronquite, pneumonia, crises de tosse, febres repentinas e, o mais grave, um problema sério no coração. O médico disse que o coraçãozinho dele batia mais devagar do que o normal e que isso causava cansaço, indisposição, desmaios. Aleluia! Mas mesmo assim, irmãos, ele cresceu dentro da igreja. Glória a Deus! Desde pequeno, era visto nos cultos de jovens e menores. Sentava quietinho no banco com a Bíblia no colo e o terninho passado. E como ele amava estar na casa de Deus! Mesmo fraco, mesmo cansado, era só dar sábado de manhã que ele já pedia para ir para a igreja. Aleluia! A mãe, irmã Ana, às vezes tentava convencer ele a ficar em casa para descansar, mas ele dizia: "Mãe, Jesus me prometeu, eu preciso estar lá."
Irmãos, aquilo quebrava nosso coração, aleluia. Muitas vezes ele mal tinha força para andar, mas fazia questão de se arrumar, pegar a Bíblia e entrar na igreja com aquele jeitinho manso. E sempre que tinha oportunidade, ele pedia o primeiro hino. Ele sonhava em tocar na orquestra como o pai. Desde os 8 anos, falava disso. Queria aprender flauta. Depois, disse que queria clarinete. Depois, pensou em tocar violino, mas os médicos não recomendavam. Diziam que o esforço poderia fazer mal ao coração. Ele tentava, mas logo sentia tontura, ficava ofegante e tinha que parar. Aquilo doía, irmãos. Doía no nosso peito ver aquela criança com tanta vontade de louvar e não conseguir. Mas ele nunca murmurava, só dizia: se for da vontade de Deus, ele vai preparar. Aleluia! Mas foi então que algo começou a mudar. Já fazia 3 semanas que Elias não aparecia na reunião de jovens e menores, e aquilo não era normal. Mesmo com problemas, ele nunca faltava. À noite, às vezes, ele faltava sim, por causa do cansaço, mas sábado de manhã ele fazia questão. Então, quando passaram 3 sábados sem ele, meu coração começou a inquietar. Naquele sábado à tarde, depois do culto oficial, pedi para o porteiro abrir o portão mais cedo, despedi os irmãos e fui direto para a casa deles. Cheguei lá por volta das 20 horas, bati palma no portão. Quem me atendeu foi o irmão Tiago, com o olhar cansado, o semblante abatido. Entre, irmão Moisés, a gente estava mesmo querendo conversar. Entrei e cumprimentei a irmã Ana, que estava sentada no sofá com o véu já no colo, e perguntei: e o Elias? Não tenho visto ele no culto, fiquei preocupado. Foi aí que o irmão Tiago respirou fundo e falou: irmão, ele está muito ruim. Está deitado desde ontem, sem conseguir levantar. A gente orou, cuidou, medicou, mas ele piorou. Hoje passou o dia sem comer, não fala quase nada, só diz que está com dor no peito. Fui direto para o quarto, e lá estava o pequeno Elias, deitado de lado, com os olhos meio abertos, a respiração fraca. A mãe correu, colocou o véu e se ajoelhou ao lado da cama. O pai ficou em pé, olhando para o filho com o olho cheio de lágrima. Eu me ajoelhei também e comecei a oração. Aleluia, Senhor! Se for da tua vontade recolher esse menino, que seja feita a tua vontade. Mas se ainda tem promessa sobre a vida dele, confirma com tua mão forte. Guarda a vida desse servo pequeno, Senhor. Essa casa crê em ti. A honra e a glória são tuas. Aleluia! Durante a oração, o ambiente foi se enchendo de uma presença diferente. Eu senti algo forte, irmãos, como se o céu estivesse esperando algo. A mãe chorava, segurando a mãozinha dele. E no fim da oração, me levantei e falei: Elias, se amanhã você acordar melhor, vá para a reunião de jovens, está bom? Você faz falta lá, meu filho. Ele não respondeu com palavras, só olhou para mim com um olhar fraco, mas cheio de paz. Aleluia! E foi com esse sentimento que voltei para casa naquela noite, sem saber que Deus já estava preparando algo muito maior do que todos nós imaginávamos. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o domingo amanheceu diferente. Acordei mais cedo do que o habitual, com o coração apertado, inquieto, como quem sente que algo grande vai acontecer. Acordei minha esposa, Esther, pedi que orasse comigo e depois comecei a me arrumar para o culto. O céu estava nublado, com um ventinho frio, mas o coração queimava por dentro. Glória a Deus! Cheguei cedo na igreja. Os músicos começavam a afinar os instrumentos. Os primeiros irmãos iam se acomodando em seus lugares. Os jovens e menores já chegavam com seus terninhos, suas bíblias na mão. Algumas irmãs com os véuzinhos delicadamente colocados na cabeça. A casa de Deus ia se enchendo, e no meu coração a lembrança da visita à casa do irmão Tiago na noite anterior ainda ardia. Aleluia! Eu olhava para o relógio, faltava só 5 minutos para as 9, a reunião ia começar. Meu coração estava apertado, confesso. Pensava: será que o Elias conseguiu levantar? Será que vai vir hoje? Eu sabia das dores, do abatimento, sabia que seria quase impossível ele vir naquele estado. Foi então, irmãos, foi então que olhei para o portão lateral da igreja e lá estava ele. O pequeno Elias entrou caminhando devagar, com os passos curtos, visivelmente cansado, mas estava ali com seu terninho azul marinho, camisa branca, gravata tortinha e a Bíblia firme debaixo do braço.
O rosto abatido, olheiras fundas, mas os olhos brilhavam. Aleluia! Era como se ele estivesse sendo carregado por uma força invisível. Eu senti vontade de chorar na hora. Fui até ele, cumprimentei com um abraço apertado e ele me disse com a voz baixinha: Eu vim, irmão Moisés, como o Senhor pediu. Glória ao nome do Senhor. Ele se sentou no banco da frente, no lado dos menores, bem do jeitinho que sempre fazia. E quando o culto começou, antes mesmo do primeiro irmão ser chanado, Elias levantou a mãozinha e pediu o primeiro hino. Toda a igreja sentiu algo diferente. Os músicos tocavam com suavidade e a irmandade já glorificava. A presença de Deus estava pairando sobre o ambiente desde o primeiro acorde. Quando começou a palavra, a glória tomou conta. A palavra caiu no Evangelho de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Quando o servo de Deus leu, Lázaro, sai para fora, um calafrio percorreu minha espinha. Aleluia! Era Deus sinalizando algo que ninguém ainda imaginava. A palavra foi lida com virtude. O irmão falou da fé, do poder de Deus sobre a morte, da confiança. Mesmo quando tudo parece perdido, a irmandade glorificava. O céu estava descendo. Aleluia! Terminada a palavra, chamamos a todos para a oração. Eu dobrei meus joelhos, baixei a cabeça e comecei a orar. Mas, irmãos, no meio da oração, algo estranho começou a acontecer. Ouvi uma movimentação, passos apressados, sussurros altos, vozes, e no meio daquele burburinho ouvi a voz da irmã Ana. Irmãos, me ajuda, o Elias, ele está branco, está gelado. Foi como um soco no peito. O culto parou, a oração foi interrompida. O pai, irmão Tiago, que tocava trompete na orquestra, desceu desesperado do banco dos músicos. A igreja entrou em comoção. Alguns irmãos corriam, outros choravam. Era um cenário de angústia, de desespero. Aleluia! Elias estava caído no banco, com os olhos fechados, a boca entreaberta, o rosto sem cor, os lábios roxos. Um irmão correu e checou o pulso. Está sem pulso, irmão Moisés, está sem batimento. Aquela criança, aquela promessa, estava morta ali dentro da casa de Deus. Aleluia! O pai o pegou no colo, já indo em direção à porta da igreja. Os irmãos abriam espaço, chorando, mas naquele instante meus pés se moveram sem eu mandar. Corri até ele, toquei no ombro do irmão Tiago e disse com uma autoridade que não era minha: Espera, Deus falou comigo. Essa criança vai ressuscitar aqui dentro hoje igual a Lázaro. Aleluia! Glória! Santo é o nome do Senhor. A carne tremeu, irmãos. O medo quis tomar conta, mas a voz do Espírito foi mais forte. Pegamos o corpo do pequeno Elias e colocamos no primeiro banco, bem na frente do púlpito. A igreja toda em silêncio. Só se ouvia o choro da mãe desesperada. A irmã Ana estava de joelhos no chão, com o véu já fora do lugar, clamando: Deus, devolve meu filho, traz ele de volta, Senhor. Aleluia! E naquele instante o céu se abriu. Aleluia, irmãos! Eu tremia dos pés à cabeça. Aquela cena nunca saiu da minha memória. O pequeno Elias deitado ali no banco da frente, o corpo mole, os olhos fechados, os lábios roxos e a igreja inteira em silêncio, num misto de medo, espanto e reverência. O irmão Tiago sem chão, parado atrás do banco, segurando a boca para não gritar. A irmã Ana já de joelhos no chão, chorando e clamando com uma força que parecia vir de outro mundo. Deus, me ouve, Senhor. Ele é teu, mas ainda tem promessa. Não deixa ele partir assim, meu Deus. Aleluia! Um dos irmãos mais experientes que estava presente, enfermeiro de profissão, se aproximou, ajoelhou ao lado do banco e pegou no pulso de Elias. Depois, tentou sentir os batimentos no pescoço, no peito, e com a voz embargada disse: Está sem pulso, sem batimento, está parado. Irmãos, o menino não está mais entre nós. Foi como um peso de 1000 quilos que caiu sobre a congregação. Mas, irmãos, o Espírito Santo começou a tomar o ambiente. Glória a Deus! Uma virtude foi descendo sobre aquele lugar com uma força que não se explica.
Era como um vento invisível que passava pelos bancos, arrancando lágrimas dos olhos, fazendo os irmãos falarem línguas estranhas. Aleluia! Eu me ajoelhei ali ao lado do corpo, bem na frente da igreja, e coloquei a mão na cabeça de Elias e comecei a orar. Não era mais minha voz, não era minha força, não era meu pensamento, era Deus falando através da fraqueza. Aleluia, Senhor! Foi o Senhor quem deu esse menino, foi o Senhor que livrou ele desde o ventre, foi o Senhor que colocou ele de pé nesta manhã. Senhor, se o inimigo tentou interromper a promessa, hoje nós declaramos que a promessa continua viva. Sopra teu espírito agora, Deus. Devolve a vida, Pai. Aleluia. Traz ele de volta, como o Senhor fez com Lázaro. Glorifica teu nome aqui dentro, Senhor. Toda a honra e toda a glória é tua. Glória, glória, glória. Irmãos, aquilo não era mais uma oração, era uma guerra no céu. Enquanto eu clamava com as mãos sobre a cabeça do menino, a igreja inteira se ajoelhou e começou a interceder. Era um clamor de centenas de vozes, como trovões espirituais, como espadas sendo levantadas contra o inimigo. As irmãs da Obra da Piedade choravam como se fosse seu próprio filho. Os músicos estavam em pé com os instrumentos nos braços glorificando. Aleluia! A irmã Ana começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia! Aleluia! Ele é teu, Senhor! Traz ele de volta, eu te imploro, Deus! Irmãos, Deus escuta o clamor de uma mãe. Aleluia! Se passaram 15 minutos de pura agonia, 15 minutos com um corpo sem vida deitado ali na frente da igreja, 15 minutos de oração intensa, 15 minutos em que a eternidade parecia parada. E então, glória a Deus, então um som, um barulho que ninguém esquece. Foi um suspiro, um único, profundo, longo suspiro vindo da boca de Elias. Os olhos dele se abriram devagar. A cor começou a voltar para o rosto. O peito começou a se levantar com a respiração. Os lábios, antes roxos, ganharam tom rosado. E ele sussurrou: Mamãe. Aleluia! Glória a Deus! O céu explodiu em júbilo, a igreja glorificou de pé. Foi como se as janelas do céu tivessem sido escancaradas. Os irmãos começaram a pular, glorificando. As irmãs choravam de pé. A irmã Ana caiu com o rosto no chão, dizendo: Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Elias se sentou no banco, com a cabeça ainda apoiada em mim, me olhou nos olhos e disse: Eu vi um homem de branco. Ele falou que ainda não era a hora. Ele me mandou voltar. Disse que ainda tem uma obra para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele dia, Deus selou a promessa. Deus mostrou que Ele tem poder sobre a morte, que nenhuma palavra dele volta vazia, que quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. E aquela criança, aquele menino, nunca mais foi o mesmo. Aleluia, irmãos. Depois daquele dia, nada mais foi como antes. Aquele culto que começou como qualquer outro, terminou com a presença de Deus estampada em cada rosto, cada lágrima, cada glorificação. O nome do Senhor foi exaltado de maneira tão poderosa que por muitos meses aquele domingo foi lembrado nos testemunhos da Irmandade em Vila da Esperança e também em cidades próximas. Glória a Deus! E o pequeno Elias? Ah, irmãos, ele ressuscitou como outro menino. Aleluia! Não era mais aquele garoto de saúde frágil que mal conseguia correr sem ficar ofegante. Não era mais aquele que vivia com exames na bolsa e consultas marcadas no hospital de 2 em 2 dias. Foi como se Deus tivesse recriado aquele corpo. Glória ao Senhor! Nos dias seguintes, a irmã Ana me ligou chorando. Irmão Moisés, ele está diferente. Está comendo bem, dormindo sem falta de ar. Acordou hoje cedo e já quis varrer a calçada. Correu com o cachorro no quintal. Eu não sei o que está acontecendo. E eu disse a ela com toda a convicção: Irmã, o que está acontecendo é que Deus soprou vida nova. Essa promessa agora é viva, visível e ninguém pode negar. Aleluia! Ela me contou que foram fazer exames no hospital da cidade grande. Os mesmos médicos que haviam alertado sobre o coração fraco e as limitações ficaram perplexos.
Todos os batimentos estavam normais, o pulmão limpo, o sangue perfeito. Um dos médicos, que era cético, olhou para o irmão Tiago e disse: "Eu não sei o que vocês fizeram, mas esse menino para mim é milagre." E irmãos, é milagre puro, operado pelo poder do nosso Deus. A vida da família mudou por completo. Aquela casa que vivia cheia de remédios, receitas, oxímetros, exames e bolsas de viagem para o hospital, agora tinha paz. Os armários, antes ocupados por caixas de medicação, agora tinham livros bíblicos, histórias devocionais infantis, estudos de jovens. A mãe, que vivia com semblante cansado, agora andava radiante. O pai, que mesmo fiel vivia aflito, agora andava com o coração leve. E Elias? Elias era um novo servo, um adorador mirim, com olhos vivos e palavras firmes. Começou a se interessar ainda mais pelas coisas de Deus. Aos 16 anos, se batizou com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. O dia do batismo dele foi uma glória só. A Irmandade não conseguia parar de glorificar. O cooperador que fez a oração na beira do tanque mal conseguia conter a emoção. Aleluia! Logo depois, passou a ajudar nos cultos como auxiliar de jovens. Nunca faltava. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Dava testemunho, ajudava as crianças menores, buscava água para o púlpito, organizava os bancos. E mais que isso, era um exemplo de reverência. Deus seja louvado. Com 20 anos, Elias começou a tocar. E adivinha qual instrumento, irmãos? Trompete, igual ao pai. Aleluia! Quando ele pegava o instrumento e soprava as primeiras notas, parecia que o céu escutava. Tinha uma unção naquele som, como se a respiração que Deus devolveu naquele culto estivesse sendo devolvida a ele em forma de louvor. E foi nessa caminhada que ele conheceu a filha de um cooperador de jovens da cidade próxima de Cachoeira Alta, Sara. A mocinha também firme na graça, piedosa, cheia de temor. O namoro foi santo, acompanhado de perto pela família e pelo ministério. E depois de 1 ano, se casaram. Aleluia! O casamento foi lindo, irmãos. A cerimônia feita num domingo, com toda a Irmandade presente, a orquestra completa, os servos de Deus acompanhando. E quando Elias entrou de braço dado com a mãe, que mal conseguia conter o choro, o céu desceu. Aleluia! Hoje, Elias vive com sua esposa em uma cidade grande, onde Deus tem usado ele com graça. Congregam numa congregação grande, onde ele ajuda como músico e também na mocidade. Tem um coração voltado para os jovens, aconselha, ajuda, intercede. Deus tem levantado ele como coluna naquela obra. Glória a Deus! Ele diz com lágrimas nos olhos: "Cooperador Moisés, eu só existo hoje por causa daquela manhã de domingo. Deus me deu uma nova vida ali. Tudo que eu sou é para Ele." Aleluia, aleluia. E se alguém duvidava da promessa, hoje não tem mais como negar. Porque o menino que um dia foi carregado sem vida até o altar, hoje carrega o nome do Senhor com autoridade por onde passa. Irmãos, depois de tudo que contei, eu não posso terminar sem deixar uma palavra do céu para quem está ouvindo este testemunho. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz com propósito. Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui ouvindo esta história, é porque Deus tem um motivo muito claro para tocar no seu coração hoje. Aleluia! A vida de Elias é um selo vivo do que Deus é capaz de fazer com aqueles que Ele escolheu. Ele foi salvo desde o ventre, sustentado na infância, restaurado na juventude, levantado no meio da congregação com autoridade, não pela força dele, não pelo merecimento da família, mas pela fidelidade de Deus em cumprir o que promete. Glória! Talvez você que está escutando esse testemunho esteja vivendo algo parecido. Talvez você esteja com um filho doente, com a família aflita, ou até mesmo achando que a promessa morreu no seu colo. Mas escuta o que eu vou te dizer, com toda a humildade. Deus ainda ressuscita promessas. Aleluia! A palavra que Deus mandou naquela manhã foi clara: Lázaro, sai para fora.
E o mesmo Deus que chamou Lázaro para fora da cova, chamou o pequeno Elias de volta para a vida, ali no banco da frente da igreja, no meio da oração da mocidade. Glória a Jesus! Se Deus fez aquilo, foi para glorificar o nome dele. E se você está ouvindo isso, irmão, irmã, é porque ele quer glorificar o nome dele também na tua vida. Não desista, não pare, não enterre o que ainda está nas mãos de Deus. A mãe de Elias não largou da fé, o pai dele não deixou de tocar. A igreja não parou de orar e por isso o céu se abriu. Aleluia! Hoje, Elias vive longe da gente, numa cidade grande, servindo a Deus com a mesma firmeza de quando era criança. Casado com uma jovem de oração, ativo na mocidade, respeitado pelos irmãos, amado pela irmandade. E tudo começou com uma criança fraca, um culto simples e uma promessa viva que o Senhor fez questão de cumprir. E se você crê que Deus ainda cumpre promessas, eu te convido agora a curtir este testemunho, compartilhar com um irmão, uma irmã, alguém que esteja passando por uma prova, por uma luta, por uma enfermidade, por uma situação que, aos olhos humanos, parece perdida. Aleluia! Compartilha, porque esta palavra vai alcançar alguém. Deus me deu este testemunho não para que ficasse guardado, mas para ser semente. E a semente vai cair em solo bom. Aleluia! E antes de terminar, escuta isso. Se você ainda tem fôlego, é porque ainda tem propósito. Se você ainda está ouvindo isso, é porque Deus ainda está te chamando para viver o milagre. Não é tarde demais. Deus sabe a hora de tudo e a hora dele é perfeita. Aleluia! Vire mesmo membro deste canal, se inscreve, ativa o sininho, acompanhe os testemunhos, porque cada vídeo aqui é uma visita do céu. E que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua saúde, tua fé. Fica firme, porque a promessa que Deus te fez não morreu. Ela só está esperando o tempo de Deus para sair para fora. Viva, gloriosa e cheia de poder. Aleluia! Deus seja louvado.